Sejam muito bem-vindos ao canal Nux Nanuq para mais um vídeo. Hoje apresento-vos esta mini e-bike, a Diayu C3. Esta mini bike apresenta-se com um motor de 250 watts e 10 Nm então, de torque, com uma bateria incorporada aqui dentro do seu quadro, ao qual nós não podemos retirar. Ela é de 36 volts, 7.5 Ah, que deve demorar até aos 100% entre 4 a 5 horas para terem então a carga total. A nível de velocidades, limitada a 25 km/h, como diz assim a lei, e eu não encontrei forma de fazer então ou tirar a tal limitação. Vocês sabem, eu acabo sempre por tirar naquelas que posso, para tentarmos perceber o que é que podemos contar se assim o fizermos, à responsabilidade de cada um, como sempre eu digo. Nesta aqui não há forma de deslimitar 25 km/h. A nível de autonomia, a marca diz, se vocês forem só no modo preguiça, que é aqui com o acelerador, poderão conseguir entre 20 a 23 km de autonomia. Se usarem o Pedal Assist, que é ir pedalando conforme o terreno, a marca diz que vocês podem chegar dos 32 aos 34 km de autonomia. A nível de peso, 20 kg, temos luz LED à frente, luz LED atrás, com sinal de stop quando travamos. Ainda temos aqui então esta parte onde podemos pôr aqui um saco, podemos meter aqui uma lancheira, sei lá, podemos meter o que nós quisermos. É um espaçozinho que nós podemos amarrar ali alguma carga que também faz algum tipo de jeito. A nível de painel não temos qualquer tipo de painel, apenas temos então aqui uma campainha, temos o botão de ligar e desligar, temos aqui então o botão e o manómetro que nos vai dar a bateria. Este botãozinho vai servir para ligarmos o cruise control, que eu depois vou-vos explicar isto quando então tivermos em andamento. Esta bike, ela é semi-dobrável, não é completamente dobrável. Vocês podem então dobrá-la e de uma certa forma vai ser mais fácil para vocês meterem na viatura. Podem também tirar o banco, tirá-lo fora, e então ela vai caber de forma melhor dentro do vosso carro. Eu gostaria que ela fizesse a dobra mesmo a meio, porque aí é que ela ficaria mesmo pequena. Eu tentei pô-la dentro do meu Smart, mas não consegui por isso. Mas qualquer outro carro vocês vão conseguir então pô-la dentro do carro, e então a partir daí é que as possibilidades são inúmeras daquilo que vocês podem ter com esta bike, que vou-vos explicar quando formos em andamento. Mas, não sei se vos disse, travão de disco à frente, travão de disco atrás, realmente é então bastante interessante, ela trava muito bem. A nível de suspensão não temos qualquer tipo de suspensão, apenas temos estes amortecedores que normalmente algumas já trazem do baixo do banco. Vai-se sentindo as irregularidades, mas penso que nada de mais. Num aspecto geral, bastante interessante, é bastante engraçado, e realmente ver uma pessoa como eu, de 1,80 m e 95 kg em cima desta bike, logicamente eu ponho as pessoas a olhar para mim. Mas vamos para a estrada, vamos tentar ver alguns cenários em que eu acho que podemos usar esta bike, seja nós adultos ou até para as vossas crianças até uma certa idade. Acho que qualquer uma delas iria ficar muito feliz para ter esta bike, e ela não é assim relativamente cara. Anda ali, mediante as promoções e os códigos, entre 400 a 500 euros. Mas vamos para a estrada, vamos ver aqui algumas hipóteses que temos, que eu acho que poderá ser utilizada esta bike. Até já. O comboio suburbano CP Comboios de Portugal, procedente de Aveiro e com destino a Porto Campanhã, que deverá dar entrada na linha número 1. Circula com um atraso de 8 minutos. A sua hora prevista de chegada.
Pois é, malta, então como vocês puderam ver, nós viemos de comboio até a lindíssima cidade de Espinho. Não é que a gente mora muito longe daqui, não, moramos aqui a 5 km de Espinho, não é nada de mais, podia ter vindo realmente com a bike, mas foi para vos mostrar que realmente podem meter a bike no comboio, podem meter a bike no metro, sem qualquer tipo de problema, para chegarem então ao destino que vocês quiserem. Para mim, seria uma utilização feita desta forma. Imaginemos, sempre perto das estações, arranjamos sempre então lugar para estacionar, e então seria muito fácil estacionarmos junto à estação, tirarmos a bicicleta da mala, sim, da mala de um carro em condições, não como o meu, um Smart que não cabe nada, e depois então apanharmos o comboio até onde nós queremos ir, e depois a partir daí podemos, sem qualquer tipo de stress, usarmos a bike para nos movimentarmos dentro da cidade. Eu vim hoje aqui para Espinho porque eu acho que hoje é dia de feira e eu estava à espera que isto estivesse muito mais movimentado para vos poder mostrar que realmente então uma coisinha destas tão pequenina seria muito fixe para vocês virem para o meio da confusão, seja em qualquer tipo de cidade, mas isso vocês já perceberam. Mas vamos tentar meter aí no meio do trânsito ou até no meio da feira para vocês verem como é que esta bike se porta no meio da confusão. Vamos lá! Pois é, eu vim à feira buscar aqui umas coisinhas, eu já sabia que ia ser uma confusão total, então peguei aqui na C3 porque já sabia que apanhava o comboio, como eu vos mostrei, e depois consigo andar aqui na feira, espero que ninguém me bata, porque realmente as pessoas podem ficar meio surpreendidas de ver um tolinho a falar numa bike no meio da feira, não é? Isto tem uma utilidade fixe. Posso realmente meter-me aqui em becos, não se passa nada, as pessoas realmente olham um bocadito, eu acho que elas olham mais por causa de verem um gajo como eu, de tanto peso, em cima de uma bicicleta destas. Para meias, caixam, hã? Isto só demonstra que isto não é igual para tudo. É para vocês verem assim, isto é tão pequenino, as pessoas até nem passam muito cartão, não é? É como eu digo, acabam por se rir mais por verem aqui um gajo de 1,80 m e quase 100 kg em cima disto do que propriamente andar por aqui pela feira em si. Mas pronto, vamos vamos fazer o quê? Vamos até lá embaixo à praia, dar uma voltinha e vermos então o resto das specs. Mas eu acho que vocês entenderam aquilo que eu vos quis dizer com andar de comboio e vir para espaços pequenos, vir para sítios onde há muita confusão. Com esta bike vocês vão andar tranquilíssimos. Então o que é que nós já fizemos hoje? Já fomos a Espinho, já fomos à feira, já andámos no meio da confusão, já andámos no meio das pessoas e verificámos que aqui a C3 é tranquilo, não incomoda ninguém, as pessoas não se sentem incomodadas com a presença desta bike. Se calhar se fosse uma maior, nós andarmos ali na feira, as pessoas iriam começar então se calhar a disparatar, mas até foi pelo contrário, inclusive pelas pessoas e pelos próprios vendedores que lá estavam, que realmente fizeram algumas graçolas, uns a perguntarem-me se a bike ia aguentar com o meu peso. Muito fixe. Por isso sabemos que é uma bike realmente pequena, passa despercebida, metemos-nos em qualquer lado e sabemos que não vamos fazer moça nem atrapalhar ninguém. Quantos quilómetros temos? Já sabem, não temos nenhum painel, eu estou a marcar aqui com o Apple Watch, já temos 15,77 km feitos e ainda temos 2 pontos de bateria, partindo do princípio que eles são 4. Prontos, muito bem, não está mal. 15, 2, supostamente faríamos 30, não me acredito, mas acredito que a gente consiga fazer pelo menos mais 10 km. Pelo menos que chegue até a minha casa já é bom. Vou-vos então explicar então agora aqui como é que funciona a parte do throttle, do gás e do pedal assist. Eu vou desligar, ok? Estão a ver, desliguei aqui no botãozinho e então eu senti logo a bike mais pesada. É normal, não temos qualquer tipo de velocidades aqui.
Pois bem, então para ligarmos então, a bicicleta, vamos carregar novamente no mesmo botão, mas mesmo assim o que é que eu senti? Carreguei no mesmo botão e não senti nada. Não senti que a própria bike me tivesse a ajudar a pedalar ou tivesse aquela ajuda. Então o que é que nós temos que fazer? Temos aqui então, digamos, 3 modos. O primeiro modo, para ela nos ajudar com o pedal assist, nós temos que rodar o throttle até ao fundo, largar, e a partir, estão a ver? Olha, as minhas pernas agora quase que não precisam de fazer força, que ela agora já me está então a assistir tranquilamente, e realmente nota-se bem a diferença. A outra parte é, quando nós paramos de pedalar e depois formos dar outra vez, ela já não vai assistir, vocês vão ter que dar o throttle novamente. Por isso então a outra ponta é vocês apenas dar o throttle, como estão a ver, as minhas pernas não estão realmente a pedalar e eu estou a dar o throttle. E a outra opção é quando vocês tiverem uns mais ou menos 7 a 10 segundos com o throttle no máximo, carregam aqui no botãozinho de baixo, daqui do indicador de bateria, e ele vai manter o cruise control. Como vocês podem ver, eu não estou a pedalar e também não estou a acelerar, e ela vai se manter na mesma velocidade, que são então o máximo dos 25 km/h. Por isso, vamos voltar ao início. Eu acho que basta a gente começar a pedalar que ela volta logo então ao estado de pedal assist. Acho engraçado, realmente temos aqui então uma bike interessante, mas não pensem que vão fazer aqui grandes passeatas, desportos e afins. Não, isto é uma bike bastante citadina, bastante local, para vocês então andarem na vossa zona de residência ou fazer aquela função como eu disse e como eu fiz, não é? Vocês viram, entrei no comboio, fui a Espinho, saí, andei na feira e tal, não sei o que mais, para cá vim a pedalar, mas podia ter na mesma apanhado o comboio ou metro ou algo do género e fazer então tudo aquilo que eu quisesse fazer dentro da cidade sem qualquer tipo de stress. Eu acho que é uma bicicleta que serve para isso, serve para simplificar então aquela malta que realmente não tem que andar assim tanto pelo sítio onde vai trabalhar, mas ao chegar lá vai ter bastante dificuldade porque vai com o carro e então aí realmente se torna-se chato, filas de trânsito e afins. Esta bike ela é pequena, vocês encaixam-na dentro da mala e depois é sempre a rolar. Chegam ao vosso destino, tiram fora, andam pela cidade e estão tranquilos, vão para o escritório, encostam-na lá num canto qualquer, não vai fazer qualquer tipo de moça. E mesmo que a bateria esteja realmente bastante gasta, que eu não me acredito que vocês, para uma utilização mais normal e mais urbana ou mais citadina, vocês irão precisar então da bateria toda, mas se precisarem, o carregadorzinho atrás, em 4 horitas vocês têm isto carregado, não há qualquer tipo de stress. A nível de travões, travão de disco à frente, travão de disco atrás, e posso-vos garantir que eles travam muito bem. Não ouço barulhos parasitas nos próprios, às vezes acabamos por ouvir aqueles ela ir ali a roçar então na própria pastilha, e aqui não ouvimos isso, ela trava bem. A nível de conforto, a nível de conforto é aquilo que há. Não temos qualquer tipo de suspensão, não é? Temos só então aqueles amortecedores por baixo do banco. Vai ajudar alguma coisa. É uma bike das antigas, como eu costumo dizer, aquelas bikes antigas que não havia amortecedores, não havia nada. Vamos mais ou menos tranquilos. Se vocês forem de estatura baixa ainda vão melhor. E eu com 17 km posso dizer que já me dói um bocadito a lombar, não é? Mas é também normal, sou grande, 1,80 m, e eu precisaria aqui pelo menos que o guiador esticasse mais um bocado. O pedal assist trabalha bem, não pensem que vão fazer aqui grandes subidas, eu acho que mais ou menos 15% de inclinação. Eu vou ver se arranjo para aí alguma subidita, entretanto aqui é um bocado difícil, mas a seguir vou para casa e vai ser sempre a subir. E então a partir daí então a gente já vê realmente como é que isto é. Logicamente, se for uma subida bastante acentuada, vocês não vão ter qualquer hipótese e vão ter mesmo que dar ao pedal. E realmente, se eu desligar, por exemplo agora desliguei, nota-se um bocadito então que vocês têm que puxar. Eu vou-vos mostrar aqui, vão ver aqui, esta é a força, vocês não conseguem ter noção, mas é
força que eu estou a fazer sem o pedal assist, eu vou ligar aqui, já liguei, vou dar aqui o throttle e estão a ver a diferença agora com o pedal assist. Minha própria voz, o meu próprio esforço é completamente diferente. Por isso, vai dar perfeitamente para vocês fazerem aquelas pequenas viagens, meter isto na mala do carro, levar para férias, sei lá, aquilo que vocês acharem que têm que fazer, ou então mesmo para os miúdos. Eu acho que mesmo para os miúdos terão aqui uma boa opção de bike. E claro que eles vão adorar, não é? Não podemos dizer o contrário. Temos aqui uma subida um bocadinho mais íngreme, vocês na câmara não conseguem ter essa noção. Ora, isto aqui está tudo esburacado, mas nós vamos na mesma. Isto não é uma bicicleta de off-road, mas vamos tranquilos. É como eu vos digo, por isso a miudagem também vai adorar. A bike custa entre os 400 e os 500 euros. Eu sei, vocês dizem, se calhar às vezes mais um bocadinho haverá outras opções. Agora realmente essas opções não vão ser tão práticas, tão compactas para a utilização. Eu acho que vocês têm que fazer contas à utilização que querem fazer. Querem uma bike para passear? Compram uma bike determinada para isso, para vocês poderem passear e fazerem essas coisas todas. Querem uma bike que realmente faça o serviço desta, então quanto mais pequena, quanto mais compacta, melhor. E por aí fora, vocês no site da EU, vocês vão encontrar então várias bikes para vários conceitos. O conceito desta é ser realmente prática, compacta, poder levar para todo lado, metê-la dentro do carro e estar dentro da cidade e andarem por todo lado sem atrapalhar ninguém e sem ninguém vos fazer confusão. E como eu vos estava a dizer, vocês é que têm que determinar então que tipo de bike. Esta aqui apresenta-se neste formato mesmo para estas utilizações que eu fiz. Para ir à feira. Não própria. Só digo asneiras. Vamos só dar aqui o sinalzinho que isto não tem piscas. Não tem piscas, mas tem stops. Por isso agora temos aqui uma subida relativamente... ela não é íngreme, mas só que ela vai sendo aos poucos, vai subindo cada vez mais. Deixa-me ver aqui. Isto não se consegue ver muito bem quantos pontos de bateria que nós temos quando nos dá o sol. Eu acho que ainda tenho 2. Eu já tenho 18,35 km feitos. Espero então que ainda me consiga assistir até casa, porque tenho-vos a dizer que se tiver que pedalar nesta subida até lá em cima e depois para chegar a casa, menino, já fui para o ginásio de manhã. Querem que eu teste outra vez? Vou desligar. Desliguei o botão. Ela parece que trava. Estão a ver? Vocês aqui já sentem que eu tenho o corpo já a dar e as pernas a dar aqui. Não, deixa ligar isto, um toque, throttle. Vamos ver aqui o throttle, se ela consegue subir. Lá está, é como eu digo, mais ou menos 15% ela vai, mas vamos aqui a esta velocidade. Nem sei qual é, mas eu prefiro assistir com o pedal porque não custa muito e vocês vão tranquilos. Por isso, malta, vamos controlando aqui os quilómetros. Eu acho que não tenho muito mais a dizer da bike. Acho-a bastante interessante para aquilo que ela está concedida. Não tenham demasiadas ilusões. Temos luz LED à frente, luz LED atrás, com stop, como eu já disse. Vão poder andar de noite, vão poder fazer o que vocês quiserem. A nível de quilómetros, eu penso, para aquilo que eu estou a ver, 18 km, 18, 19, 21. Se calhar vamos fazer 25 km com ela, com uma bateria. Eles diziam 30 e tal no modo pedal assist e 20 e tal no modo preguicite. Já sabemos que nunca bate na realidade. Vamos ver. Neste momento estou a ver, já só tenho um pontinho de bateria. Por isso, já falo com vocês quando chegar mais perto de casa para vos dar então os quilómetros e vocês estejam aí a ver se isto não acaba, senão eu vou morrer a subir. Até já! E é isto, malta. Update. Já estamos mesmo aqui a chegar. Vamos só parar ali no parquezinho, que é o parquezinho a proporção aqui da bike. Posso-vos dizer que neste momento ela já quase não assiste nada. Já é mais
apenas eu a pedalar. Ela já quase no maciço, vamos ver se... Acho que até já morreu. Vamos ver. Já, neste momento, morreu, está então morta, já sem qualquer tipo de assistência. O que é que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui a bike para não estorvar ninguém e vamos dar os nossos pensamentos finais. Pois bem, o que é que eu vos posso dizer aqui da Daiyu da C3? Vocês puderam ver, vamos fazer aqui, ou ver basicamente quantos quilómetros é que fizemos. Pelo que me diz aqui o relógio, tivemos então uma distância de 22,41 km. Vamos sentar um bocadinho que estou cansado. 22,41 km que fizemos no total de tempo de treino de 2 horas. Por isso já sabem, um peso de 95 kg, 22 km. Penso que não está nada mal. Vocês têm que se aperceber que se for com um pessoal mais leve, ou se for com uma criança, ou isso tudo, ela vai acabar por vos dar muito mais autonomia. O que é que eu achei? Para mim, partes negativas, será então aqui o guiador. Eu acho que o guiador é um bocadinho curto, ele deveria ser um bocadinho maior, porque nós, quando tiramos as mãos para podermos dar o sinal, e ele acaba por abanar muito, então é por ele ser muito curto, eu gostaria que ele fosse um bocadinho maior. De resto não tenho muito mais a queixar-me da bike pelo preço e por aquilo que ela nos oferece. Fiz o que tinha a fazer, fiz a utilização que queria fazer. Logicamente foi tudo aquilo que eu vos expliquei, cada bike com a sua utilização, e vocês têm que realmente sempre saber aquilo que querem de uma bicicleta. Esta aqui, bastante compacta, gostaria então que ela fizesse então a dobra também a meio, mas dá para virar o guiador e o assento. Realmente para mim leva o thumbs up. Aconselho então esta Daiyu C3 e agora vou pensar o que vou fazer com ela. Eu penso que todas as segundas-feiras vai-me acompanhar para ir até à Feira de Espinho. Um grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo, vemo-nos num próximo.